o desenvolvimento do conceito de cultura. A primeira definição de cultura, que foi formulada do ponto de vista antropológico, como vimos, pertence a Edward Taylor. No primeiro parágrafo de seu livro, Primitive Culture, 1871, Taylor procurou, além disto, demonstrar que cultura pode ser objeto de um estudo sistemático, pois trata-se de um fenômeno natural que possui causas e regularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capaz de proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e a evolução. O seu pensamento pode ser melhor compreendido a partir da leitura deste seu trecho. Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode ser atribuída, em grande parte, a uma uniformidade de ação de causas uniformes, enquanto, por outro lado, seus vários graus podem ser considerados como estágios de desenvolvimento ou evolução. Buscando apoio nas ciências naturais, pois considera-se cultura como um fenômeno natural, Taylor escreve em seguida: nossos investigadores modernos nas ciências de natureza inorgânica tendem a reconhecer, dentro e fora de seu campo especial de trabalho, a unidade da natureza, a permanência de suas leis, a definida sequência de causa e efeito através da qual depende cada fato. Apoiam firmemente a doutrina pitagoriana da ordem do cosmo universal. Afirmam, como Aristóteles, que a natureza não é constituída de episódios incoerentes, como uma má tragédia. Concordam com Leibniz no que ele chamou meu axioma, que a natureza nunca age por saltos, tanto como em seu grande princípio, comumente pouco utilizado, de que nada acontece sem suficiente razão. Nem mesmo no estudo das naturezas, nem mesmo no estudo das estruturas e hábitos das plantas e animais, ou na investigação das funções básicas do homem. São ideias desconhecidas, mas, quando falamos dos altos processos do sentimento e da ação humana, do pensamento e linguagem, conhecimento e arte, uma mudança aparece nos tons predominantes de opinião. O mundo como um todo está fracamente preparado para aceitar o estudo geral da vida humana como ramo da ciência natural. Para muitas mentes educadas, parece alguma coisa presunçosa e repulsiva o ponto de vista de que a história da humanidade é parte e parcela da história da natureza. Que nossos pensamentos, desejos e ações estão de acordo com leis equivalentes àquelas que governam os ventos e as ondas, a combinação dos ácidos e das bases e o crescimento das plantas e animais. Neste sentido, ainda na segunda metade do século XIX, Taylor se defrontava com a ideia da natureza sagrada do homem. Daí as suas afirmações no final do texto acima e a sua preocupação expressa no seguinte: mas outros obstáculos para a investigação das leis da natureza humana surgem das condições metafísicas e teológicas. A noção popular do livre-arbítrio humano envolve não somente a liberdade de agir de acordo com motivações, mas também o poder de quebrar a continuidade e de agir sem causa. Uma combinação que pode ser grossamente ilustrada pela analogia de uma balança, algumas vezes agindo de modo usual, mas também possuindo faculdade de agir por ela própria, a favor ou contra os pesos. Este ponto de vista de uma ação anômica dos desejos, que é incompatível com o argumento científico, subsiste como opinião manifesta ou latente na mente humana e afeta fortemente a sua visão teórica da história. Felizmente, não é necessário adicionar mais nada à lista de dissertações sobre intervenção sobrenatural e causação natural, sobre liberdade,
predestinação e responsabilidade. Podemos rapidamente escapar das regiões da filosofia transcendental e da teologia para iniciar uma esperançosa jornada sobre um terreno mais prático. Ninguém negará que, como cada homem conhece pelas evidências de sua própria consciência, causas naturais e definidas determinam as ações humanas. Após discutir as questões acima, Taylor reafirma a igualdade da natureza humana, que pode ser estudada com grande precisão na comparação das raças do mesmo grau de civilização. Mais do que preocupado com a diversidade cultural, Taylor, a seu modo, preocupa-se com a igualdade existente na humanidade. A diversidade é explicada por ele como o resultado da desigualdade de estágios existente no processo de evolução. Assim, uma das tarefas da antropologia seria de estabelecer, grosso modo, uma escala de civilização, simplesmente colocando as nações europeias em um dos extremos da série e em outro as tribos selvagens, dispondo o resto da humanidade entre dois limites. Merce mostra que Taylor pensava as instituições humanas tão distintamente estratificadas quanto a terra sobre a qual o homem vive. Elas se sucedem em séries substancialmente uniformes. Por todo o globo, independente de raça e linguagem, diferenças essas que são comparativamente superficiais, mas moduladas por uma natureza humana semelhante, atuando através das condições sucessivamente mutáveis da vida selvagem, bárbara e civilizada. Para entender Taylor, é necessário compreender a época em que viveu e, consequentemente, o seu background intelectual. O seu livro foi produzido nos anos em que a Europa sofreu o impacto da origem das espécies, de Charles Darwin, e que a nascente antropologia foi denominada pela estreita perspectiva do evolucionismo unilinear. A década de 60 do século XIX foi rica em trabalhos desta orientação. Uma série de estudiosos tentou analisar sob esse prisma o desenvolvimento das instituições sociais, buscando no passado as explicações para os procedimentos sociais da atualidade. Assim, Maine, em Ancient Law, 1861, procurou analisar o desenvolvimento das instituições jurídicas. O mesmo ocorreu com Bachofen, que, em Das Musterrecht, desenvolveu a ideia da promiscuidade primitiva e, consequentemente, da instituição do matriarcado. E em Primitive Mariage, 1865, McLennan estuda a instituição do matrimônio a partir dos casamentos por rapto. Por detrás de cada um destes estudos, predominavam então a ideia de que a cultura desenvolve-se de maneira uniforme, de tal forma que era de se esperar que cada sociedade percorresse as etapas que já tinham sido percorridas. Sociedades mais avançadas. Desta maneira, era fácil estabelecer uma escala evolutiva que não deixava de ser um processo discriminatório, através do qual as diferentes sociedades humanas eram classificadas hierarquicamente com nítida vantagem para as culturas europeias. Etnocentrismo e ciência marchavam então de mãos juntas. Stocking, 1968, critica Taylor por deixar de lado toda a questão do relativismo cultural e tornar impossível o moderno conceito de cultura. A posição de Taylor não poderia ser outra, porque a ideia de relativismo cultural está implicitamente associada à de evolução multilinear. A unidade das espécies humanas, por mais paradoxal que possa parecer tal afirmação, não pode ser explicada senão em termos de sua diversidade cultural. Merce considera Taylor um dos pais do difusionismo cultural. Loy, em sua The History of Etymological Theory, 1937, faz, no entanto, uma oportuna ressalva. O que distingue Taylor
Taylor, do difusionismo extremo, é simplesmente sua capacidade de avaliar as evidências, recusando assumir, a priori, que toda semelhança resulta da dispersão. Aplica critérios definitivos para a solução da questão. Como Adolfo Bastian, 1826 a 1905, Taylor acreditava na unidade psíquica da humanidade. Tal fato lhe foi útil para não cair nas armadilhas do difusionismo, como veremos posteriormente, mas constituiu em sua falha o fato de não reconhecer os múltiplos caminhos da cultura. O seu grande mérito na tentativa de analisar e classificar cultura foi o de ter superado os demais trabalhadores de gabinete, através de uma crítica arguta e exaustiva dos relatos dos viajantes e cronistas coloniais. Em vez de aceitação tácita dessas informações, Taylor sempre questionou a veracidade das mesmas. Ao contrário de Don Lubbock, 1872, recusou aceitar a afirmação de que diversos grupos tribais, entre eles os aborígenes brasileiros, eram desprovidos de religião. Tais afirmações, conclui Taylor, baseia-se sobre evidências frequentemente erradas e nunca conclusivas. A principal reação ao evolucionismo, então denominado método comparativo, inicia com Franz Boas, 1858 a 1949. Nascido em Westfália, Alemanha, e inicialmente um estudante de física e geografia em Heidelberg e Bonn, uma expedição geográfica a Baffinland, 1883 a 1884, que o colocou em contato com os esquimós, mudou o curso de sua vida, transformando-o em antropólogo. Tal fato provocou também a sua mudança para os Estados Unidos, onde foi responsável pela formação de toda uma geração de antropólogos. Aposentou-se em 1936 pela Universidade de Colômbia, da cadeira que hoje tem o seu nome. A sua crítica ao evolucionismo está principalmente contida em seu artigo The Limitation of the Comparative Method of Anthropology, no qual atribuiu à antropologia a execução de suas tarefas. A reconstrução da história de povos ou regiões particulares. B. A comparação da vida social de diferentes povos, cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Repetindo esse finalzinho. A sua crítica ao evolucionismo está principalmente contida em seu artigo The Limitation of the Comparative Method of Anthropology, no qual atribuiu à antropologia a execução de duas tarefas. 1. A reconstrução da história de povos ou regiões particulares. 2. A comparação da vida social de diferentes povos, cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Além disto, insistiu na necessidade de ser comprovada, antes de tudo, a possibilidade de os dados serem comparados e propôs, em lugar do método comparativo puro e simples, a comparação dos resultados obtidos através dos estudos históricos das culturas simples e da compreensão dos efeitos das condições psicológicas e dos meios ambientes. São as investigações históricas, reafirma Boas, o que convém para descobrir a origem deste ou daquele traço cultural e para interpretar a maneira pela qual toma lugar num dado conjunto sociocultural. Em outras palavras, Boas desenvolveu o particularismo histórico, ou a chamada Escola Cultural Americana, segundo a qual cada cultura segue os seus próprios caminhos, em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. A partir daí, a explicação evolucionista da cultura só tem sentido quando ocorre em termos de uma abordagem multilinear. Alfred Kroeber, 1876 a 1960, antropólogo americano,
em seu artigo O Superorgânico, mostrou como a cultura atua sobre o homem, ao mesmo tempo em que se preocupa com a discussão de uma série de pontos controvertidos, pois suas explicações contrariam um conjunto de crenças populares. Iniciou, como o título de seu trabalho indica, com a demonstração de que, graças à cultura, a humanidade distanciou-se do mundo animal. Mais do que isto, o homem passou a ser considerado um ser que está acima de suas limitações orgânicas. Tem sido o modo de pensamento característico de nossa civilização ocidental, uma formulação de antíteses complementares, um equilíbrio de contrários que se excluem. Um desses pares de ideias com que o nosso mundo vem lidando há cerca de 2000 anos se exprime nas palavras corpo e alma. Outro par que já teve a sua utilidade, mas de que a ciência está agora muitas vezes se esforçando por descartar, pelo menos em certos aspectos, é a distinção entre o físico e o mental. Há uma terceira discriminação que é entre o vital e o social, ou em outras palavras, entre o orgânico e o cultural. O reconhecimento implícito da diferença entre qualidades e processos orgânicos e qualidades e processos sociais vem de longa data. Contudo, a distinção formal é recente. De fato, pode dizer-se que o pleno alcance da importância da antítese está apenas raiando sobre o mundo. Para cada ocasião em que alguma mente humana separa nitidamente as forças orgânicas e sociais, há dezenas de outras vezes em que não se cogita da diferença entre elas ou em que ocorre uma real confusão de duas ideias. A preocupação de Kroeber é evitar a confusão, ainda tão comum entre o orgânico e o cultural. Não se pode ignorar que o homem, membro proeminente da ordem dos primatas, depende muito de seu equipamento biológico para se manter vivo. Independente do sistema cultural ao qual pertença, ele tem que satisfazer um número determinado de funções vitais, como a alimentação, o sono, a respiração, a atividade sexual e etc. Mas, embora estas funções sejam comuns a toda a humanidade, a maneira de satisfazê-las varia de uma cultura para outra. É esta grande variedade na operação de um número tão pequeno de funções que faz com que o homem seja considerado um ser predominantemente cultural. Os seus comportamentos não são biologicamente determinados. A sua herança genética nada tem a ver com as suas ações e pensamentos, pois todos os seus atos dependem inteiramente de um processo de aprendizagem. Por isto, continua Kroeber, todos sabem que nascemos com certos poderes e adquirimos outros. Não é preciso argumentar para provar que algumas coisas de nossas vidas e constituição provêm da natureza pela hereditariedade, e que outras coisas nos chegam através de outros agentes com os quais a hereditariedade nada tem que ver. Não apareceu ninguém que afirmasse ser um ser humano nascido com um conhecimento inerente da tábua de multiplicação, nem, por outro lado, que duvidasse de que os filhos de um negro nascem negros pela atuação de forças hereditárias. Contudo, certas qualidades de todo indivíduo são claramente sujeitas a debate e quando se compara o desenvolvimento da civilização como um todo, a distinção dos processos envolvidos apresenta muitas vezes falhas. O homem, como parte do reino animal, participa do grande processo evolutivo em que muitas espécies sucumbiram e só deixaram alguns poucos vestígios fósseis. As espécies remanescentes obtiveram esta condição porque foram capazes de superar uma furiosa competição e suportar modificações climáticas radicais
que perturbaram enormemente as condições mesológicas num todo. A espécie humana sobreviveu e, no entanto, o fez com um equipamento físico muito pobre, incapaz de correr como um antílope, sem a força de um tigre, sem a acuidade visual de um lince ou as dimensões de um elefante. Mas, ao contrário de todos eles, dotada de um instrumental extraordinário, sua velocidade, a sua acuidade visual e auditiva, e etc. E o mais importante, tais modificações ocorrem sem nenhum ou quase nenhuma modificação anatômica. Alguns répteis, por exemplo, buscaram o refúgio dos ares para superar as difíceis condições de competição existentes no solo. Para isto, tiveram que se submeter a intensas modificações biológicas, através de numerosas gerações. Perderam escamas e ganharam penas. Trocaram um par de membros por um par de asas. Um sistema de sangue frio por um de sangue quente, além de outras modificações anatômicas e fisiológicas, ganhando a locomoção aérea. Afinal, se transformaram em aves. O homem obteve o mesmo resultado por outro caminho. Não fez muitos anos que os seres humanos atingiram também o poder da locomoção aérea. Mas o processo pelo qual esse poder foi alcançado e os seus efeitos são completamente diferentes daqueles que caracterizaram a aquisição pelos primeiros pássaros da faculdade de voar. Nossos meios de voar são exteriores aos nossos corpos. O pássaro nasce com um par de asas. Nós inventamos o aeroplano. O pássaro renunciou a um par potencial de mãos para obter as suas asas. Nós, porque a nossa faculdade não é parte de nossa constituição congênita, conservamos todos os órgãos e capacidades de nossos antepassados, acrescentando-lhes a nova capacidade, o processo do desenvolvimento da civilização. O processo do desenvolvimento da civilização é claramente acumulativo. Conserva-se o antigo, apesar da aquisição do novo. Na evolução orgânica, a introdução de novos traços só é geralmente possível mediante a perda ou a modificação de órgãos ou faculdades existentes. A baleia não é só um mamífero de sangue quente, mas é reconhecida como o descendente remoto de animais terrestres carnívoros. Em alguns milhões de anos, esse animal perdeu suas pernas para correr, suas garras para segurar e dilacerar, seu pelo original e as orelhas externas que, no mínimo, nenhuma utilidade teriam na água, e adquiriu nadadeiras e cauda, um corpo cilíndrico, uma camada de banha e a faculdade de reter a respiração. Muita coisa perdeu a espécie, mas também talvez, em conjunto do que ganhou, é certo que algumas de suas partes degeneraram. Mas houve um novo poder que ela adquiriu, o de percorrer indefinidamente o oceano. Encontramos o paralelo e também o contraste na aquisição humana da mesma faculdade. Não transformamos, por alteração gradual de pai a filho, nossos braços em nadadeiras e não adquirimos uma cauda. Nem precisamos absolutamente entrar na água para navegar. Construímos um barco. E isto quer dizer que preservamos intactos nossos corpos e faculdades de nascimento, inalterados com relação aos de nossos pais e dos mais remotos ancestrais. Os nossos meios de navegação marítima são exteriores ao nosso equipamento natural. Nós os fazemos e utilizamos, ao passo que a baleia original teve de transformar-se ela mesma em barco.
Foram-lhe precisas incontáveis gerações para chegar à sua condição atual. Todos os indivíduos que não lograram conformar-se ao tipo não deixaram descendente algum, ou nenhum que esteja no sangue das baleias de nossos dias. Estes dois exemplos de Grover mostram que o homem criou o seu próprio processo evolutivo, no decorrer de sua história, sem se submeter a modificações biológicas radicais. Ele tem sobrevivido a numerosas espécies, adaptando-se às mais diferentes condições mesológicas. Grover procurou mostrar que, superando o orgânico, o homem, de certa forma, libertou-se da natureza. Tal fato possibilitou a expansão da espécie por todos os recantos da Terra. Nenhum outro animal tem toda a Terra como seu habitat. Apenas o homem conseguiu esta proeza. De fato, o que faz o habitante humano de latitude inclemente não é desenvolver um sistema digestivo peculiar, nem tampouco adquirir pelo. Ele muda o seu ambiente e pode assim conservar inalterado seu corpo original. Constrói uma casa fechada que o protege contra o vento e lhes permite conservar o calor do corpo. Faz uma fogueira ou acende uma lâmpada. Esfola uma foca ou um caribu, extraindo-lhe a pele com que a seleção natural ou outros processos de evolução orgânica dotou esses animais. Sua mulher faz-lhe uma camisa e calças, sapatos e luvas, ou 2 peças de cada um. Ele os usa e dentro de alguns anos ou dias está provido de proteção que o urso polar e a lebre ártica, a zibelina e o tetraz levaram longos períodos a adquirir. Demais, seu filho e o filho de seu filho e o seu 100º descendente nascerão tão nus e fisicamente tão desarmados como ele e o seu 100º ancestral. Enquanto o urso polar não pôde mudar de seu ambiente, pois não suportaria um grande aumento de temperatura, um esquimó pode transferir-se de uma região gelada para um país tropical e em pouco tempo estaria adaptado ao mesmo, bastando apenas trocar o seu equipamento cultural pelo desenvolvimento no novo habitat. Ao invés de um iglu capaz de conservar as menores parcelas de seu calor, preferiria então ocupar um apartamento refrigerado, ao mesmo tempo em que trocaria suas pesadas vestimentas por roupas muito leves ou quase inexistentes. Vimos que na evolução animal, para cada nova característica adquirida, ocorria a perda de uma anterior. Com um homem, uma vez pelo menos, este fato tornou-se verdadeiro. Ao adquirir cultura, perdeu a propriedade animal, geneticamente determinada, de repetir os atos de seus antepassados, sem a necessidade de copiá-los ou de submeter a um processo de aprendizagem. Um jovem lobo, separado de seus semelhantes, no momento do nascimento, saberá uivar quando necessário, saberá distinguir entre muitos odores o cheiro de uma fêmea no cio e distinguir entre numerosas espécies animais aquelas que lhe são amistosas ou adversárias. Grover nos mostra que, com o homem, mais uma vez, o processo é diferente. Um cachorrinho recém-nascido é criado com uma ninhada de gatinhos por uma gata. Contrariamente às anedotas familiares e aos tópicos de jornais, o cachorrinho latirá e rosnará, não miará. Ele nem mesmo experimentará miar. A primeira vez que o filho pisar na pata, ele ganhará e não guinjará, tão certo como, quando ficar enfurecido, morderá, como faria
a sua mãe desconhecida, e nunca procurará arranhar, tal como viu a mãe adotiva fazer. Um longo retiro pode privá-lo da visão, do som ou do cheiro de outros cães. Mas se acontecer chegar-lhes aos ouvidos um latido ou ganido, ei-lo todo atento, mais do que era qualquer som emitido pelos gatinhos seus companheiros. Que se repita o latido, e então o interesse dará lugar à excitação, e ele latirá também, tão certo como, posto em contato com uma cadela, manifestar-se-ão nele os impulsos sexuais de sua espécie. Não pode haver dúvida de que a linguagem canina constitui, de modo inextirpável, parte da natureza do cachorro, tão plenamente nele contida, sem treino ou cultura, quando fazendo inteiramente parte do organismo canino, como os dentes, pés, estômagos, movimentos ou instintos. Nenhum grau de contato com os gatos ou privação de associação com a sua própria espécie fará com que o cão aprenda a linguagem do gato, ou perca a sua. Nem tampouco o fará enrolar o rabo em vez de abaná-lo, esfregar os flancos no seu dono em vez de soltar nele, ou adquirir bigodes e levar as orelhas eretas. Tomemos um bebê francês, nascido na França, de pais franceses, descendentes estes, através de numerosas gerações de ancestrais que falavam francês. Confiemos esse bebê, imediatamente depois de nascer, a uma página muda, com instruções para que não permita que ninguém fale com a criança ou mesmo veja durante a viagem que a levará pelo caminho mais direto ao interior da China. Lá chegando, entrega a ela o bebê a um casal de chineses que o adotam legalmente e o criam como seu próprio filho. Suponhamos agora que se passem 3, 10 ou 30 anos. Será necessário debater sobre que língua falará o jovem ou adulto francês? Nenhuma só palavra de francês, mas o puro chinês, sem um vestígio de sotaque e com a fluência chinesa, e nada mais. Este é talvez o ponto em que a noção de cultura mais contraria o pensamento leigo. É comum entre os diferentes setores de nossa população a crença nas qualidades positivas ou negativas adquiridas graças à transmissão genética. Tenho a física no sangue, dizia uma aluna que pretendia mudar a sua opção de ciências sociais para a de física, invocando um nome de um ancestral. Meu filho tem muito jeito para a música, pois herdou esta qualidade do seu avô. Este um outro exemplo comum. Muito contribuiu para a afirmação deste tipo a divulgação da teoria de Cesare Lombroso, 1835 a 1909, criminalista italiano que procurou correlacionar a aparência física com tendência para comportamentos criminosos. Por mais absurda que nos possa parecer, a teoria de Lombroso encontrou grande receptividade popular e, até recentemente, era ministrada em alguns cursos de direito como verdade científica. Em nossos dias, o mau uso da sociobiologia tem exercido o mesmo papel. O perigo desses tipos de explicações é que facilmente associam-se com tipos de discriminações raciais e sociais, numa tentativa de justificar as diferenças sociais. Assim, até mesmo o sucesso empresarial passa a ser explicado como uma forma de determinação genética e é ilustrado com a enumeração das diferentes dinastias de industriais ou empresários. O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete
que reflete o conhecimento e a experiência adquirida, que reflete conhecimento e a experiência adquiridas, que reflete conhecimento e as experiências adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. No parágrafo seguinte, Kroeber discute o tema. Segundo um dito que é quase proverbial e verdadeiro na medida em que podem ser verdadeiros tais lugares comuns, o escolar moderno sabe mais que Aristóteles, mas esse fato soubesse o escolar 1000 vezes mais que Aristóteles. Nem por isso o dota de uma fração do intelecto do grande grego. Socialmente, é o conhecimento e não o desenvolvimento maior de um ou outro indivíduo que vale, do mesmo modo que na mensuração da verdadeira força da grandeza da pessoa, o psicólogo ou o geneticista não leva em consideração o estado do esclarecimento geral, o grau variável do desenvolvimento ligado à civilização, para fazer suas comparações. Sem Aristóteles, perdidos entre os nossos ancestrais habitantes das cavernas, não seriam menos Aristóteles por direito do nascimento, mas teriam contribuído muito menos para o progresso da ciência do que 12 esforçadas mediocridades no século XX. Um super Arquimedes, na idade do gelo, não teria inventado nem armas de fogo, nem o telégrafo, se tivesse nascido no Congo ao invés de uma Saxônia. Não poderia Bach ter composto nem mesmo um fragmento de coral ou sonata, se bem que possamos confiar igualmente em que ele teria eclipsado os seus compatriotas em alguma espécie de música. Quanto a saber se existiu algum dia um Bach na África, é outra questão, a qual não se pode dar uma resposta negativa meramente porque nenhum Bach jamais por lá apareceu. Questão que devemos razoavelmente admitir não ter tido resposta, mas em relação à qual o estudioso da civilização, até que se apresente uma demonstração, não pode dar mais que uma resposta e assumir uma só atitude: supor não como uma finalidade, mas como uma condição de método que existem tais indivíduos, que o gênio e a capacidade ocorrem com frequência substancialmente regular, e que todas as raças ou grupos bastante grandes de homens não são, em média, substancialmente iguais e nem têm as mesmas qualidades. Em outras palavras, não basta a natureza criar indivíduos altamente inteligentes. Isto ela o faz com frequência, mas é necessário que coloque ao alcance desses indivíduos o material que lhes permita exercer a sua criatividade de uma maneira revolucionária. Santos Dumont, 1873 a 1932, não teria sido inventor do avião se não tivesse abandonado a sua pachorrenta Palmira no final do século XIX e se transferido em 1892 para Paris. Ali teve acesso a todo o conhecimento acumulado pela civilização ocidental. Em Palmira, o seu cérebro, privilegiado, poderia talvez realizar outras invenções, como, por exemplo, um eixo mais aperfeiçoado para carros de boi, mas jamais teria tido a oportunidade de proporcionar à humanidade a capacidade da locomoção aérea. Albert Einstein, 1879 a 1955, não teria desenvolvido a teoria da relatividade se tivesse nascido em uma distante localidade do Himalaia e lá permanecido.
Mas, por outro lado, se Alberto Santos Dumont tivesse morrido em sua primeira infância, fato comum no lugar e época em que nasceu, e se Albert Einstein tivesse sido consumido pela voragem de uma das guerras europeias do final do século XIX, a humanidade teria que esperar um pouco mais, talvez pelas suas descobertas. Mas certamente não ficaria privada da teoria da relatividade e do aeroplano, pois outros cientistas e inventores estariam aptos para utilizar os mesmos conhecimentos e realizar as mesmas façanhas. A afirmação acima nos leva a fazer algumas breves considerações sobre as invenções simultâneas, objetos de intensas polêmicas pela escola difusionista, ao mesmo tempo em que Santos Dumont tentava realizar o seu voo com um aparelho mais pesado que o ar. Do outro lado do oceano, dois irmãos, utilizando os mesmos conhecimentos e a mesma experiência, tentavam e conseguiram o mesmo feito. O mesmo ocorreu com certo matemático que, ao terminar de redigir a sua tese de doutoramento e se preparar para editá-la, descobriu em uma revista europeia um artigo escrito por um outro matemático com o qual não teve o menor contato, que sintetizava toda a sua tese. A explicação para tal fato é muito simples. Comparando-se à bibliografia utilizada por cada um, descobriu-se serem ambas muito semelhantes. Assim, diante de um mesmo material cultural, dois cientistas, agindo independentemente, chegaram a um mesmo resultado. Mesmo quando entre dois inventores simultâneos existe a separação da diversidade cultural, a explicação é muito simples, mais simples do que a intervenção de seres extraterrestres ou sobrenaturais para explicar a ocorrência de pirâmides no Egito e no México. Para alguns tipos de problemas, existem determinadas limitações de alternativas que possibilitam que invenções iguais ocorram em culturas diferentes. Uma construção está limitada pelas formas geométricas e estas são limitadas, portanto, nada existe demais que em duas partes do mundo elas se assumam independentemente formas piramidais. Resumindo, a contribuição de Kroeber para a ampliação do conceito de cultura pode ser relacionada nos seguintes pontos. 1. A cultura, mais do que a herança genética, determina o comportamento do homem e justifica as suas realizações. O homem age de acordo com os seus padrões culturais. Os seus instintos foram parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que passou. Voltaremos a este ponto mais adiante. A cultura é o meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Em vez de modificar para isto o seu aparato biológico, o homem modifica o seu equipamento superorgânico. 4. Em decorrência da afirmação anterior, o homem foi capaz de romper as barreiras das diferenças ambientais e transformar toda a Terra em seu habitat. 5. Adquirindo cultura, o homem passou a depender muito mais do aprendizado do que a agir através de atitudes geneticamente determinadas. 6. Como já era do conhecimento da humanidade, desde o iluminismo, é este processo de aprendizagem, socialização ou endoculturação, não importa o termo, que determina o seu comportamento e a sua capacidade artística ou profissional. 7. A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. 8. Os gênios são indivíduos altamente inteligentes que têm a oportunidade de utilizar o conhecimento existente ao seu dispor, construído pelos participantes vivos e mortos de seu sistema cultural, e criar um novo objeto ou uma nova técnica. Nesta classificação, podem ser incluídos
os indivíduos que fizeram as primeiras invenções, tais como o primeiro homem que produziu o fogo através do atrito da madeira seca, ou o primeiro homem que fabricou a primeira máquina capaz de ampliar a força muscular, o arco e a flecha e etc. São eles gênios da mesma grandeza de Santos Dumont e Einstein. Sem as suas primeiras invenções ou descobertas, hoje consideradas modestas, não teriam ocorrido as demais. E pior do que isto, talvez nem mesmo a espécie humana teria chegado ao que é hoje. Gostaríamos, agora, antes de finalizarmos este capítulo, de voltar a discutir dois pontos que parecem, ao senso comum, mais controvertidos. O primeiro deles refere-se ao ofuscamento dos instintos humanos pelo desenvolvimento da cultura. Na verdade, nem todos os instintos foram suprimidos. A criança, ao nascer, busca o seio materno e instintivamente faz com a boquinha um movimento de sucção. Mais tarde, movida ainda por instintos, procurará utilizar os seus membros e conseguirá produzir sons. Embora tenda a imitar os emitidos pelos adultos que a rodeiam. Mas, muito cedo, tudo o que fizer não será mais determinado por instintos, mas sim pela imitação dos padrões culturais da sociedade em que vive. As perguntas que comumente se colocam: mas onde fica o instinto de conservação? O instinto materno, o instinto filial, o instinto sexual e etc. Em primeiro lugar, tais palavras exprimem um erro semântico, pois não se referem a comportamentos determinados biologicamente, mas sim a padrões culturais. Pois se prevalecesse o primeiro caso, toda a humanidade deveria agir igualmente diante das mesmas situações. E isto não é verdadeiro. Vejamos. Como falar em instinto de conservação quando lembramos as façanhas dos kamikazes japoneses, pilotos suicidas durante a Segunda Guerra Mundial? Se o instinto existisse, seria impossível aos arrojados pilotos guiarem os seus aviões de encontro às torres das belonaves americanas. O mesmo é verdadeiro para os índios das planícies americanas, que possuíam algumas sociedades militares nas quais os seus membros juravam morrer em combate e assim assegurar um melhor lugar no outro mundo. Como falar em instinto materno quando sabemos que o infanticídio é um fato muito comum entre diversos grupos humanos? Tomemos o exemplo das mulheres Tapirapé, tribo tupi do norte do Mato Grosso, que desconheciam quaisquer técnicas anticoncepcionais ou abortivas e eram obrigadas, por crenças religiosas, a matar todos os filhos após o terceiro. Tal atitude era considerada normal e não criava nenhum sentimento de culpa entre as praticantes do infanticídio. Como falar em instinto filial quando sabemos que os esquimós conduziam os seus velhos pais para as planícies geladas para serem devorados pelos ursos? Assim fazendo, acreditavam que os pais seriam reincorporados na tribo quando o urso fosse abatido e devorado pela comunidade. Como falar em instinto sexual? Muitos são os casos conhecidos de adolescentes, crescidos em contextos puritanos, que desconheciam completamente como agir em relação aos membros do outro sexo, simplesmente porque não tiveram a possibilidade de presenciar um ato sexual e ninguém os ter esclarecido sobre tais atitudes. Concluindo, tudo que o homem faz, aprendeu com os seus semelhantes e não decorre de imposições originadas fora da cultura. A este respeito, consulte o nosso anexo 1, uma experiência absurda. O segundo ponto, que costuma apresentar algumas controvérsias,
referem-se ao item 7 acima, ou seja, a cultura como um processo acumulativo. Através da discussão deste ponto, podemos entender melhor a diferença que existe entre o homem e seus parentes mais próximos, os fungídeos, acompanhando o desenvolvimento de uma criança humana e de uma criança chimpanzé até o primeiro ano de vida. Não se nota muita diferença. Ambas são capazes de aprender, mais ou menos, as mesmas coisas. Mas quando a criança começa a aprender a falar, coisa que o chimpanzé não consegue, a distância torna-se imensa. Através da comunidade oral, a criança vai recebendo informações sobre todo o conhecimento acumulado pela cultura em que vive. Tal fato, associado com a sua capacidade de observação e de invenção, faz com que ela se distancie cada vez mais de seu companheiro de infância. É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação e de invenção, faltando-lhe, porém, a possibilidade de comunicação. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo chimpanzé não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba com ele. No caso humano, ocorre exatamente o contrário. Toda a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. No próximo vídeo, vamos ler o capítulo 5, Ideia sobre a origem da cultura. Até!